Bom, você pode participar dessa discussão sobre bebês e partos prematuros. Quem já está aqui com a gente para responder a sua dúvida ou tirar a sua dúvida são os médicos Sebastião Silveira, que é obstetra, e o Dr. Delcides Neto, que é neonatologista pediatra. Boa tarde aos dois, muito obrigada pela presença. Dr. Delcides, a criança que está numa situação dessa, que nasce antes do tempo, ela recebe cuidados especializados, ela precisa de um acompanhamento nos primeiros meses até estar madura o suficiente? Sim, o principal fator de risco para a prematuridade, como a gente já sabe, já é o pré-natal mal acompanhado. Então, a partir do momento que a criança nasceu, isso é o que deveria ser evitado. Se você consegue evitar o parto prematuro, você consegue evitar uma cadeia de doenças que essa prematuridade vai desencadear, como doenças respiratórias, que é a doença da membrana hialina, broncodisplasia, retinopatia da prematuridade, muitas outras que são em consequência da prematuridade. O bebê prematuro ele pode ser um adulto normal, ele não vai sofrer nada de diferente ou que o normal, a criança nascida no tempo certo, não chegue à idade madura. Sim, o bebê prematuro ele pode chegar na idade adulta sem nenhuma sequela, né? Coisa que assim vai depender de quanto mais prematuro, maior o grau de sequela que essa criança pode vir apresentar depois. E tudo depende da assistência. A partir do momento que você consegue fazer com que essa criança tenha uma boa assistência, tanto no período pré-natal quanto no período neonatal, você pode conseguir resolver alguns problemas, fazer com que algum desses problemas não aconteça. Doutor Sebastião, a mulher que tem o parto prematuro, normalmente ou é nova demais ou já passou dos 30, seria assim, além daquelas situações que mostramos na reportagem? Sim, os dois extremos, eles são fatores de risco para a prematuridade, sem dúvida nenhuma. Agora, no parto prematuro, o que a gente deve enfocar, como o Dr. Delcides colocou, é o pré-natal. É a importância do pré-natal para a prevenção do parto prematuro. O pré-natal já dá algum indicativo de que sem aquela dúvida, criança pode exatamente. nascer Você pode prever, tem alguns fatores que indicam que aquela paciente pode ter um neném prematuro. Quais são? Aí, nós temos, no caso de infecções, principalmente infecção urinária, é um fator importante de parto prematuro. Infecções vaginais, principalmente por Gardnerella vaginalis, é um fator importante. Hábitos maternos, como o tabagismo, o álcool, hábitos nutricionais, pacientes que não se alimentam direito, elas têm maior predisposição para ter um parto prematuro. Ok, os dois vão ficar aqui para a gente voltar já respondendo a pergunta do telespectador. Voltamos a falar sobre bebês prematuros, pré-natal. Quem continua com a gente, o doutor Delcides Neto, que é pediatra e neonatologista, e o doutor Sebastião Silveira, obstetra. Doutor Delcides, o bebê prematuro, quando que o nascimento dele, por exemplo, lá com 5 meses ou 25 semanas, parece que o senhor diz, ele é possível de sobreviver? Por definição, a gente sabe que o limite da viabilidade seria em torno de 25 semanas, ou em torno de 500 gramas de peso. A partir daí, quanto mais tempo essa criança ficar nessa incubadora natural, que seria o útero materno, mais ganho essa criança vai ter em qualidade de vida no futuro e melhora o prognóstico dela. Então, o limite ali para se determinar até quando se deve investir numa criança prematura seria mais ou menos isso. Doutor Sebastião, a gravidez na adolescência, uma pessoa de Araguaína, Rodrigo Mamédio, pergunta, o risco de nascer prematuro, como o senhor já disse, é grande? O risco, a adolescente, pelas condições que ela engravida, ela tem maior predisposição para ter um parto prematuro. Também a gravidez indesejada, que é comum na adolescência, também é um fator predisponente para a prematuridade. A Catarina de Porto Nacional diz que tem 46 anos, está grávida de 2 meses. Quais seriam os cuidados que ela deveria tomar para que essa gravidez dela não signifique um parto prematuro? A primeira coisa é o acompanhamento pré-natal. Isso é fundamental. Ela tem que fazer um pré-natal de acordo com a condição dela, fazer um pré-natal adequado para, durante o pré-natal, detectar esses fatores e afastar algum fator inerente ao risco da idade materna, porque a idade materna não só tem condições maternas e fetais que devem ser avaliadas e avaliar esse risco para evitar que ela tenha um parto prematuro. Doutor Delcides, a mãe que tem um bebê prematuro, e essa pergunta vem da Michele da 303 Norte, uma pergunta que não está identificada, perdão, afeta o amamentar da mãe ou não? Se o bebê nasce antes do tempo, ela vai estar pronta para amamentar aquela criança ou não? Bom, também depende de como foi essa prematuridade. Toda mãe que gesta, que tem uma gestação, ela tem condições de amamentar o seu neném. Então, o que pode acontecer com o parto prematuro é demorar um pouco mais a descida desse leite dessa mãe. Por que isso acontece mais frequentemente com o prematuro? Não só porque, a partir do momento que a criança nasce, que os hormônios maternos vão se
nivelando ali onde precisam chegar, essa mãe, o bebê dela, às vezes, ele está na UTI, ele pode estar numa unidade intermediária, e uma das coisas que fazem com que o leite desça mais rápido seria o estímulo da sucção. O sugar, né? O bebê sugando o leite. Exatamente. E ele já não tem condições de sugar o bebê que é prematuro? Depende da idade gestacional. Em torno de mais ou menos 34 semanas de idade gestacional, ou a partir de 1,6 kg, 1,7 kg, ele já tem condições de sucção. E sugando o leite materno, ele vai ter mais condições de poder estar estimulando essa mãe a produzir mais leite. É uma pergunta que veio de Miranorte, doutor Sebastião. Se uma mulher teve um parto prematuro e sofre de pressão alta, o próximo filho pode nascer prematuro? O parto prematuro em si, prévio, ele é um fator predisponente para ter um parto prematuro numa gravidez futura, mas não significa que ela vá ter. A hipertensão, se foi uma hipertensão específica da gravidez, ela pode ou não ter na gravidez seguinte. Resta saber se ela continua hipertensa depois da gravidez, porque isso também aumenta o risco. E, sem dúvida nenhuma, o fato dela ter tido um parto prematuro, dela ser hipertensa, ela tem um fator de risco para parto prematuro. Olha, a Débora aqui da capital disse que a filha dela nasceu com cefalohematoma. Aos 3 anos descobriu que a criança estava com sarcoidose, o que provocou deficiência visual na criança. Ela quer saber se essa doença é crônica. É crônica. É crônica e tem que ter um atendimento especializado, acompanhamento com o pediatra, do postinho de saúde ou um pediatra que já vem assistindo a criança desde o começo. A Maria disse que está grávida de 9... Pode terminar. Só o cefalohematoma que não é crônico. Isso daí ele vai absorvendo ao longo dos primeiros dias de vida. A Maria disse que está grávida de 9 semanas, descobriu agora numa ultrassom que o bebê está morto. Como proceder e quanto tempo ela pode engravidar de novo? Doutor Sebastião. 9 semanas. 9 semanas. A gente recomenda um período mínimo de 6 meses, né, para ela poder engravidar novamente. E a conduta, no caso, ela procurar assistência médica para o obstetra ver o que vai ser melhor para ela, ou induzir o abortamento por medicamento, ou então aguardar o trabalho de abortamento espontâneo. Muito obrigada, senhores, por esta participação. Nós recebemos muitas perguntas e algumas delas não vão ser possíveis de resposta agora por causa do nosso tempo. Agradecemos a você que participou aqui com a gente. Prometemos voltar a esse assunto mais para frente.